Neossolo lazarento, preço. Neossolo lazarento. Pessoal, então é o seguinte, hoje a gente vai falar aí sobre duas classes de solo, né? Os neossolos e os vertissolos. Encerrando, então, o ciclo de aulas da segunda VA, que a gente falou basicamente dos solos de áreas de latolização e de áreas de podolização. Seriam solos das áreas planas e secas e das áreas declivosas. Tá? O neossolo ele pode acontecer também nas áreas de morfismo, nas áreas de brejo, né, nas áreas de várzea. Mas eles não contabilizam, não vão entrar na outra classe solo porque ela tem aulas solos demais para uma prova só. Tá? Então, joguei eles para cá. Então, a gente dividiu a primeira e segunda VA. Na primeira, nas características gerais. Segundo, nos solos de terras planas, nos solos de terras de declivosa. E a terceira, nos solos de terra de brejo, de várzea, né? Solos hidromórficos. Então, o neossolo, ele é uma classe de solo, como o próprio nome diz, neo é novo, tá? Que é um solo em início no processo de formação. São solos jovens. E a característica principal desse solo é a ausência de horizonte B. Tá? Eles não possuem horizonte B de maneira alguma. Tá? Então, eu tenho sempre a sequência de horizontes A seguido de C, ou A seguido de R, ou O seguido de R, O seguido de C, enfim, qualquer tipo de solo que não possua horizonte B. O horizonte diagnóstico dele é a ausência de B. Então, um solo extremamente jovem, considerando que o solo é formado nesse processo, né, que forma primeiro o A, depois o B, depois é que outros horizontes, vão sendo formados consequentemente nesse processo. Então, o horizonte B não existe ainda porque não foi formado. Como ele é um solo em início de formação, ele pode acontecer em qualquer lugar. Tá? Ele pode acontecer em áreas planas, ele pode acontecer em áreas de declive e em áreas de brejo. Esse solo ainda vai se transformar em outras classes. Considerando o processo então evolutivo de formação de solo, os neossolos vão se transformar, por exemplo, em cambissolos, e os cambissolos vão dar origem a outras classes de solos. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um neossolo numa área plana, ele vai virar um cambi e o cambi vai virar um lato. Se ele está na área de declive, ele vai virar um cambi e o cambi vai virar um arge. Tá? E assim por diante. Se ele está lá na área de brejo, ele vai virar um glei. Enfim, ele é um solo neném, é um solo que está ali em início de processo de formação. E a caracterização dele é muito fácil, é muito simples, tá? Porque é só ver um solo que não tenha horizonte B. A gente tem basicamente 3 tipos de neossolo. Tá? Tem o neossolo litólico, flúvico e o neossolo litólico, fúvico, lítico, regolítico e quartzarênico. Tá? O litólico, a palavra lito, a gente já falou isso algumas vezes, remete à rocha. Tá? Esse é o solo onde o meu horizonte A está diretamente ligado com o meu horizonte R, que é o horizonte rochoso. Tá vendo a foto? Parou aí, Gilson? Oi? Perdão? Cachorrinho fera puta. Uai, o Gilson perguntou e... Enfim, então o neossolo litólico é um neossolo onde o meu horizonte A está seguido direto com R. É aqueles solos onde a gente vê formações rochosas, né? O tempo todo a gente vê rochas. Deixa eu ver se eu acho uma figurinha melhor aqui para mostrar para vocês. Contato lítico. Aqui, isso aqui é uma ótima situação de se ver. Vocês estão vendo aqui já? Né? Então,
neossolo litólico é o neossolo que está ali, ó, cheio de pedra, né? Onde eu vejo, inclusive, sair para fora rochas, né? O A seguido de R. Então, é um solo fácil de ser identificado, é um solo fácil de ser classificado. O segundo tipo que a gente tem é o neossolo flúvico. Né? Flúvico, como sempre, remete à água. São neossolos encontrados aí em regiões hidromórficas. Então, se eu tenho lá aquele neossolo na área de brejo, eu classifico como neossolo flúvico. O neossolo regolítico é um neossolo onde eu tenho o meu A em contato com o meu R. O meu horizonte C, perdão, regolito, né, que é o horizonte cascalho. Aqui, esse aqui está ótimo de ver. Esse aqui é muito comum no cerrado. Né? A gente tem um horizonte A, bem pouco expressivo, e já emenda direto naquele cascalhão velho doido. Essa outra foto aqui também tá boa de ver, ó. Neossolo regolítico. Tá? Então, primeiro, neossolo litólico, onde eu tenho A em contato com R. Segundo, neossolo flúvico, onde eu tenho esses neossolos em áreas de brejo. Tá? O neossolo regolítico, onde eu tenho A em contato com o C, tá? Que é aquele cascalho. E o neossolo quartzarênico, que é um neossolo composto basicamente de áreas arenosas, também A seguido de C. Vou achar uma foto melhor aqui de ver. O neossolo quartzarênico, que é aquele areião velho doido, também não tem horizonte B. Muito comum em áreas de processos hidromórficos antigos, né, onde eu tinha um brejo ou não tem mais. Tá? Isso milhões de anos atrás. Dos neossolos, é o neossolo mais passível de ser produzido, é o neossolo quartzarênico, porque ele tem profundidade. Olha aqui, por exemplo, eu consigo ver esses neossolos quartzarênicos que têm aí profundidade de até 1 metro de areia de horizonte A, depois segue aí para o horizonte C. E eu consigo produzir neles. É diferente, por exemplo, de um neossolo litólico, que eu não consigo produzir, por quê? Porque é pedra pura. E se bem que nessa figura aqui, ó, o cidadão ainda estava conseguindo produzir, se não me engano, era oliveira ali em cima. Azeitona. Aqui nessa foto. Ou uva, maracujá, enfim, não sei. Alguma trepadeira. Azeitona não, azeitona é uma árvore. Pedra pura, né? E o bicho está produzindo. Então não é toda cultura que se adapta a essa situação. Já no quartzo arênico, eu tenho já uma situação um pouco mais passível de ser produzida. Eu não tenho horizonte B, já é o A seguido do C, né? Eu vejo essas características. E um teor de areia muito elevado mesmo. A listinha aqui, eu vou passar para o próximo. Não, é isso mesmo. A listinha aqui que vai dizer para gente, né, quais são as aptidões desse solo, e é aquela listinha que vocês têm que se guiar para estudar, né? Aqui é neossolo, gente, esquece, só copiei e colei, esqueci de tirar. Os agrícolas dos neossolos, o que vocês me dizem? Virando o Adriano que raspou uma panela de alumínio com uma colher aqui agora. Bom, ninguém quer conversar? A gente conversa sozinho, não tem problema não. Os neossolos, então, são solos bem ruins do ponto de vista agrícola, né? Por quê? Porque eles são difíceis de manejar, eles são rasos, eles têm uma física péssima. Em alguns casos, eles podem ter uma fertilidade relativamente boa, tá? Porque são solos mais jovens, mas, de modo geral, eles são indesejados do ponto de vista agrícola, porque eles não têm profundidade, eles têm uma física muito ruim. Localização A geográfica. parte orgânica também é bem pouca, né, professor? Depende. Se eles acontecerem... a matéria orgânica é muito dinâmica, né? Você consegue acumular matéria orgânica em 2, 3, 4 anos. Então você consegue ter, por exemplo, neossolos em áreas de acúmulo de matéria orgânica. É mais rápido do que o próprio processo de formação de horizontes. Então a matéria orgânica é manejável, mas a profundidade do solo, não. Você não consegue fazer um solo mais profundo. Ele vai ser raso sempre. Ele vai ser pedregoso sempre. Né? Que é a principal limitação dele, essa limitação física.
Lembra que a gente sempre falou, entre limitações químicas e físicas, optem sempre por limitações químicas, porque essas a gente consegue corrigir. Né? A física não. A física você tem que aceitar o solo do jeito que ele tem, do jeito que ele é. E nesse caso, é um caso desse. Tá? Localização geográfica não importa, né? Esse solo acontece em qualquer tipo de localização, seja na área mais alta e seca, área de lateralização, seja na área de declive, ou seja na área de brejo. Tá? Eles acontecem em qualquer uma dessas áreas. Profundidade. Solos jovens, solos rasos. Né? Eu tenho solos aí que podem variar de menos de 1 centímetro, que já vão estar em floração rochosa, né? Que eu tenho aqui só aquele capinzinho assim no horizonte A, e já tem pedra, cascalho. Né? Há um pouco mais de 1 metro no caso dos neossolos quartzarênicos, que são um pouco mais profundos. Já nos outros não, os outros são bem rasos, não vão passar de 10 centímetros nunca. Então são solos que têm essa limitação em relação à profundidade. A questão da fertilidade, isso também pode variar. Isso vai depender muito do material de origem. Né? Se eu tenho um tipo de rocha que vai dar origem a um solo rico, ele vai ser rico. Se eu tenho um tipo de rocha que vai dar origem a um solo mais pobre, idem. Só que não é fator limitação. Não é como algumas classes de solos que só são classificadas daquele jeito quando são ou férteis ou quando são inférteis. Tá? Como é o caso do próximo solo, por exemplo, que ele precisa ser fértil para ser um vertissolo. Se ele for ruim de CTC, já não pode. Tá? O tipo de vegetação também não é restritivo, a gente encontra ele em qualquer tipo de bioma, tá? Em Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. Características físico-químicas e manejo a gente já falou, né? São solos que têm a física péssima, porque são rasos, são pedregosos, eles podem acontecer em qualquer tipo de relevo, né? E químicas variam. Então, é um solo que, para produção, eu não deveria escolhê-lo. Se eu não tiver opção, eu tenho só esse solo aqui, eu tenho que trabalhar. Eu vou procurar estudar qual cultura que se adaptaria melhor àquelas condições de solo. Tá? Sempre tem alguma cultura onde eu posso tirar algum tipo de lucro, seja qual for a área. Eu só vou ter mais trabalho com uma classe solo em relação à outra. E os neossolos é uma dessas classes que vão dar bastante trabalho para a cabeça do produtor, né, que tiver à disposição só essas áreas. Mas toda área é passível de ser produzida. Algumas são impedidas por lei, outras tecnicamente. Essa aqui tem alguma trava técnica. Alguma dúvida dos neossolos aí? Não. Deixa eu abrir aqui os VIRT. As características físicas deles são bem ruins, né? São bem ruins. E químicas? E as químicas a gente pode variar, né? Exato. De área para área. Isso, não é um tipo de solo que eu consiga dizer esse solo é ruim para a natureza ou esse solo é bom para a natureza. Tá? O Jadson, com relação à localização geográfica dele, o que você disse? Que ele também não tem restrição em relação a isso, né? Como ele é um solo que está no início do processo de formação, ele acontece em todas as áreas. Né? Ele acontece na área seca, na área plana, na área de declive e na área de brejo. Então, não há restrição em relação à localização geográfica desse solo. Como, por exemplo, o latossolo, que só acontece em áreas planas e secas, em áreas de lateralização. Ele não é formado em áreas de declive e ele não é formado em áreas de brejo. Ah, professor, mas a gente achou um latossolo na área de brejo. Sim. Ele não foi formado em área de brejo. Ele foi formado numa área onde, quando ele estava em processo de formação, não era brejo. Virou brejo depois? Virou. Processos geológicos e de relevo estão constantemente alterando. Então vamos seguir aqui para o próximo solo. Vertissolo, que é essa classe de solo que acontece em áreas de declive. Então, lembrando, recapitulando, a gente viu para essa segunda VA solos que acontecem em áreas planas, que é basicamente o latossolo e o cambi, né? E o cambisolo também acontece nas áreas de declive, na área de brejo. Só para recapitular, ele é um solo que está ali em processo de início de formação. Depois do neo, ele vira um câmbio, o câmbio que ele vai virar um outro solo.
E grande variedade de solos que está na área de declive e na área de brejo. Esse aqui é mais um dos solos das áreas de declive. Recapitulando, quais solos são da área de declive que a gente viu? Argissolo, chernossolo, nitossolo, e agora vertissolo, áreas planas, latossolo, chernossolo e o que acontece em todas, neossolo. Os vertissolos são solos quimicamente muito bons mesmo. De modo geral, esses solos de declive, eles são solos bem produtivos, tá? Dos principais solos que acontecem em áreas de declive, que eu tenho aí arge, cherno, nito e o verte, o arge é o mais ruim, tá? O arge solo é o que tem as características químicas mais ruins e física também, porque é um solo de declive. E aí, em seguida, tem, então, o cambi. E, por fim, dos melhores, eu tenho o verte e o cherno. O nito também, o nito está um pouco abaixo. O nito é a antiga terra roxa. Mas o verte e o cherno são solos muito bons do ponto de vista químico de produção. Né? São solos que têm, por característica, uma CTC mais alta, tá? A definição dela, solo constituído de material mineral com horizonte vértico dentro de 100 centímetros, dentro de 1 metro de profundidade, que não caracterize um horizonte B textural. Então, eu não posso ter características que indiquem qual que é o B textural. E o que indica que, como é que eu vou tirar a minha conclusão se eu estou entre um B vértico e um B textural? Os dois têm gradiente de textura. Diferença de textura entre A e B. Eu tenho mais argila no B do que no A. Lembra lá do processo de formação, do porquê que isso acontece em áreas de declive. A diferença entre eles é que no B textural eu vou ter uma característica no B vértico eu vou ter uma característica que eu não encontro no textural, que é o que a gente chama de slick size, que são essas rachaduras. Deixa eu ver se eu consigo encontrar na internet uma foto com resolução melhor. Tem que tomar cuidado demais com o que se busca no Google. Aqui tá bom de isso aqui, ó. Essas rachaduras, tá? Essas fendas, elas acontecem no horizonte B. O que não acontece no horizonte B textural. O que isso indica? Lembra que a gente já falou que normalmente quando eu tenho rachaduras é porque eu tenho uma condição de fertilidade no solo bem elevada? Rachaduras indicam isso, porque quando eu tenho um solo com alta atividade de argila, CTC alta, e esse solo é umidificado e depois ele seca, essas fendas se formam quando a água vai saindo, vai secando, as argilas elas se ligam umas nas outras e acabam puxando umas às outras nessa saída da água. A água vai saindo, elas vão tomando o lugar que a água estava, elas vão se puxando e aí racha. Forma essas fendas. E o horizonte B textural tem essas fendas lá embaixo. Abaixo do horizonte. Olha aqui, o horizonte A fechado e o meu B com a fenda. Como que eu consigo ver isso em campo? Dificílimo. Porque o próprio processo de formação de abertura de trincheira, tá vendo? Em todos os casos a fenda fecha no A. A própria situação de abertura de trincheira acaba por destruir essas fendas. Então, quando a gente está lá cavando a trincheira, a gente acaba espremendo e quebrando isso aqui, né? E não vê. Tá? Mas é uma característica que acontece em solos de fertilidade mais elevada. O que eu não consigo visualizar em solos de fertilidade mais baixa, como é o caso aqui dos argissolos. São solos formados aí na mesma situação de horizonte, que é o declive. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui. Consigo. Vixe, tá boa essa foto aqui, vou até salvar ela.
onde eu tenho, então, o horizonte B textural, em que eu tenho uma diferença de argila entre o horizonte A e B. Se bem que na foto não dá para a gente visualizar também. Mas esses dois solos foram formados em situações semelhantes de relevo. A diferença é que um tem uma atividade de argila mais elevada do que o outro e forma essas estruturas que nós chamamos de slicking sides. Tá? Não tem tradução, é um termo em inglês mesmo. Olha aqui, ó. Seriam essas rachaduras. É algo fácil de se observar em barranco. Tem um solo que a gente sempre, quando faz visita técnica, faz aquela viagem, a gente consegue visualizar uns barrancos com esses rachados. Eu tenho a impressão que é o mais próximo que eu consigo ver de um vertissolo. Aqui nessa foto está melhor também, ó. Visualizem que meu horizonte A não tem essas rachaduras. Só no meu horizonte B. E eu tenho diferença de argila entre o A e o B. Eu tenho mais argila no B do que no A. Então ele configura aí a formação de um horizonte B textural, entretanto apresenta essas características chamadas slicking sides, essas fendas. Tá? Isso aqui é um bom sinal de fertilidade. Tá? É um solo que tem um sinal muito bom de fertilidade, porque isso aqui acontece só quando eu tenho CTC elevada. E aí eu tenho os vertissolos, né? Vejam que são solos pouco expressivos, né? De acordo com o último levantamento aí de classificação de solo do ano de 2000. Já é mais velho do que metade de vocês aqui dessa sala. A outra metade nasceu muito próximo disso aqui. Apareceu aqui mais no Mato Grosso do Sul, em alguns solos ali na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? O que não quer dizer que que não existem esses solos em outras áreas, mas é que não foi identificado. Provavelmente o próximo mapa que já era para ter saído, que o último levantamento foi em 2015, pesquisei, procurei, não encontrei, porque ainda não foi publicado. Vai ter uma informação um pouco mais atualizada da localização desses solos aqui na região do Brasil. Tá? Ocorrência. Vou mostrar aqui a abrangência primeiro, depois a gente volta naquela tabelinha, que é para finalizar, né? Dos vertissolos, a gente pode dividi-los em 3 classes. Tá? Os vertissolos hidromórficos, os vertissolos ebânicos e os vertissolos áplicos. Lembra que eu falei que são classes de solos que acontecem em áreas de declive. Mas, professor, esse hidromórfico, isso aqui é aquele vertissolo que vai acontecer já no fim do declive, ali no início daquele processo onde está começando o brejo e acabando a descida. Então, eu tenho ali algumas características de hidromorfismo. Entretanto, o processo de formação predominante ainda foi o de podisolização. Ainda houve a remoção das argilas do horizonte A. Tá? Esses solos, então, são considerados os vertissolos hidromórficos. Os vertissolos ebânicos são aqueles mais escuros por conta da matéria orgânica. A gente pode ver uma foto de um aqui, ó. Acho que esse aqui... Não tem nenhum. Eu caracterizaria esse aqui como ebânico, ele está mais escuro. Mas o seu Zé colocou como ápico. Enfim. Esse ebânico se remete à coloração escura, não por conta da matéria orgânica. Lembrando sempre, a matéria orgânica não deve ser considerada na hora de dar coloração aos solos. E o áplico, que é o mais comum, que é aquele vertissolo que não é nem hidromórfico nem ebânico. Tá? Ele é áplico quando ele não é nenhum dos outros. Isso no segundo nível categórico. Quando eu estou falando do terceiro, é órtico que se aplica a essa situação. Então ele pode ser um vertissolo hidromórfico carbonático, hidromórfico sódico, hidromórfico sálico ou hidromórfico órtico. O mesmo se aplica a ebânico e áplico. Carbonático é quando se remete a um excesso de carbonato de solos, carbonato de cálcio nesses solos. Sódico, quando eu tenho excessos salinos nesse solo. Excessos salinos da ordem da classe do sódio, viu? Porque eu posso ter excessos salinos de outros sais, e eles se enquadram dentro dos sálicos. Quando eu estou me referindo ao sódio, que é o Na, eu classifico ele especificamente como sódico. E órtico é quando ele não é nem carbonático, nem sódico, nem sálico. Tá? Então,
bem simples a caracterização. Vamos aí para a listinha final. Vertsolo. Uso agrícola desse solo. É um solo muito bom. É um solo que você vai produzir nele sem problemas maiores. Por quê? Porque ele é um solo que tem uma química boa. É um solo que vai responder muito bem à sua adubação, embora ele tenha problemas de física. Qual? A declividade. É um solo que não acontece em áreas planas. Se esse solo acontecesse em áreas planas, ele seria melhor ainda. Mas é um solo, então, que ele acontece em áreas de declive. Eu vou ter cuidado, então, com a questão de curva de nível, né, de se for declive muito acentuado, talvez eu tenha limitações, eu não consiga nem entrar com maquinário, tá? Mas, de modo geral, eu vou conseguir produzir sim, tá? Outra limitação física dele, solos que têm uma química muito boa, eles se compactam muito fácil, né? Até a própria formação da estrutura se dá por conta dessa ligação química que acontece entre as argilas. E aí, quando esse solo está úmido, eu venho aqui e passo com o trator, pensa essa quantidade de espaços vazios que eu tenho aqui. Isso aqui vai ser espremido e eu vou formar uma camada compactada muito densa aqui. Então, é um solo que pode sofrer uma compactação muito difícil de ser quebrada. E aí, cultura nenhuma consegue quebrar, eu vou ter que entrar com subsolagem, eu vou gastar muito dinheiro. É um solo muito resistente, porque ele vai ficar duro. E aí, o meu maquinário vai sofrer para conseguir quebrar a camada compactada disso aqui, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado do ponto de vista físico desse solo, principalmente quando for entrar na mecanização dele. Então, tem que tomar cuidado, é um solo que tem essas limitações, embora sejam manejáveis, eu consiga contornar isso. Os benefícios dele são maiores do que os prejuízos, né? A profundidade desse solo varia aí, não é um solo muito profundo, mas também não é um solo muito raso. Considerando que eu tenho aqui um horizonte A em torno de 10 a 15, 20 centímetros, eu vou ter um horizonte B que não pode exceder 49 centímetros, lembra? Porque senão ele vira um latossolo, tá? Seguido do horizonte C. Esse aqui, o horizonte C começa aqui, por aqui, mais ou menos. Então, é um solo que não é muito profundo, vai variar em torno de 1 metro a menos, né, meio metro a 1 metro. É um solo que suporta a grande maioria das culturas. Tá? Ele vai suportar sem problema nenhum grande parte das culturas que eu colocar ali. Com alguma outra seção de cultura que explore muito o sistema radicular, que tem um sistema radicular muito agressivo e profundo, que não me vem à mente nenhum exemplo agora, para ter ideia. É um solo, então, que basicamente não tem limitações em relação à sua profundidade. Fertilidade desse solo, junto com características químicas, a gente já falou, né? Um solo que tem uma fertilidade boa, né? Tem uma CTC alta, tem uma argila de alta atividade. Ó, o Zoom acabou de avisar que a aula vai acabar em 10 minutos. Então, não tem limitações químicas nenhuma. Tá? É um solo que, se precisar de correção, essa correção vai responder muito bem, o solo vai responder a adubação muito bem, né? As plantas vão ter produtividade bem melhor por conta dessa CTC alta, né? Então o adubo que eu jogar nesse solo vai ser melhor aproveitado pela cultura que vai estar ali. Então as características desses solos químicas são excelentes, né? Saturação por base não é padrão, né? Então ela pode ser tanto alta quanto baixa. Se for baixa, é um solo fácil de ser corrigido, um solo que responde bem à correção, né? Características físicas, a gente já falou também junto com o manejo, né? Então é um solo que eu tenho que tomar cuidado do ponto de vista de física dele, porque ele é um solo fácil de ser compactado, é um solo que acontece em área de declive, é um solo que vai me dar trabalho se ele estiver compactado para eu conseguir quebrar essa camada compactada, porque ele é muito resistente, ele é muito quimicamente ligado, né, e reativo. Então ele é um solo grudento, vai dar trabalho. Não é todo momento que eu vou conseguir entrar com o maquinário. Se ele estiver muito seco, eu não consigo entrar. Se ele estiver muito úmido, eu não consigo entrar. Então, se ele estiver com a camada compactada, eu tenho que saber a hora certinha de colocar um subsolador nele. Se eu esperar secar demais, o subsolador vai sair faísca e não vai entrar. Se tiver molhado demais, eu vou patinar e grudar no chão e ter que chamar outro trator para tirar aquele trator de lá. Então, é um solo que tem problemas e precisa de estratégia e muito conhecimento para lidar com ele.
Então, tem que saber a hora certa. Normalmente, ou a pessoa entende do solo que está lidando, ou ela aprendeu a lidar com o solo passando muita raiva. Então, esse solo aqui, ele é um bom professor, né, para quem tem ele na área. Uma pena que ele é pouco expressivo no Brasil, né? Tem poucas manchas desse solo aqui. Alguma dúvida, moçades? Professor, quando você disponibilizar a questão do AVA lá pra gente mandar o vídeo, só dá um alô aqui no grupo, por favor. Vai ser agora mesmo. Assim que eu acabar de postar a aula no YouTube, jogo o vídeo, já vou jogar a questão lá no AVA relacionadas a essa aula de hoje. E também já vou jogar o link de vocês postarem os vistos. Beleza, então. Tá bom? Jadson, deixa eu te Sim. perguntar. Sobre o tipo de vegetação nesse solo, pode ser sim. qualquer uma? Qualquer uma. O mapa mostra que ele é bem comum aqui, ó, na área de Pantanal. Tá? Mas a gente tem casos dele aqui em região de Cerrado, então ele não tem uma limitação de vegetação. Tipo assim, ele não é um tipo de solo que só acontece em área onde tem muito mato, ou área que não tem muito, ele não tem essa limitação. Ô, Jadson, que visto é esse? São esses, É né? só um visto, não é? É só um visto. É só Foi um uma visto. atividade que a gente fez em sala de aula e eu dei um visto nele. Ô, dia 18 de fevereiro. Foi. Aí vocês vão tirar uma foto dele pra mim, vocês vão escrever o seu nome em cima assim, ó, de caneta, e vão tirar uma foto dele pra mim e mandar, beleza? E quem não fez, fica sem visto? Quem não fez fica sem visto. A nota não vai ser só essa, eu vou colocar a nota também nas trincheiras. Tá bom? Professor, eu fiz, mas eu esqueci Eu o já meu escutei sua história, calma, nós vamos Meu Deus, eu tô decorando essa história. Nós vamos pensar numa situação para sua situação. Não se preocupa. Ou se preocupa, porque é bom preocupar, é bom perder sono às vezes. Entendidos? Então você vai mandar 2 links, né? Um lá no AVA pra gente responder agora da atividade aí. Isso. E um pra postar o visto. Os dois, vocês vão ter até segunda da semana que vem para fazê-lo. Não sei se até segunda dá pra mim postar meu visto, não, hein? Aí. Sinto É porque muito. eu esqueci meu caderno lá em Cafelândia. Cafelândia existe, Jus? Pô, você tá me tirando? Eu não sabia. Não, pra mim era tipo uma lenda, alguma coisa assim. não, é só as lendas que moram lá mesmo.